Segundo, vocês vão falar para mim se é mito ou se é verdade. Essa aqui é clássica, essa é uma das perguntas e dúvidas que eu mais já recebi, ou de comentários sobre isso. Agora vocês vão escrever no chat, mito ou verdade, tá? Eu vou fazer uma afirmação, vocês vão me falar se é mito ou verdade, vamos lá? Preste bastante atenção, ó. Ser superdotado é ter QI de 130 ou mais. O que vocês me contam do famoso quociente de inteligência, que gera tanta dúvida, tão polêmico? As pessoas me perguntam, gente, quase todo dia eu recebo perguntas de QI, sem brincadeira. Praticamente todos os dias, desde que eu tenho meu canal do YouTube, eu recebo pessoas. Mito, 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 mito. Tem alguém que acha que é verdade? Mito, só na legislação brasileira, que é QI 130 ou mais. No Mensa também, viu? No Mensa você tem que ter 130. Lá eles não evoluíram muito ainda no conhecimento, não. Eles pedem esse marco e problema seu, se você tem, né? Mitaço. Muito bem, eu tô com um público aqui extremamente seleto, especializado já, porque a maioria das pessoas acham que isso é verdade, porque por muito tempo superdotação foi considerada somente para as pessoas que têm o quociente de inteligência, lá nos testes padronizados, nas baterias padrões ouro, né, de avaliação da inteligência, que tem reconhecimento aí científico, validação, tem fidedignidade para avaliar isso. Somente essas baterias foi lá, fez, deu 130, tem superdotação. 130 ou mais tem superdotação. E quem tem 129? E quem tem um QI de 120? Direto também eu recebo a pergunta assim, ó. Eu me identifico com as características de uma pessoa superdotada, mas na hora que eu fiz a minha avaliação neuropsicológica, meu QI deu na média. Eu posso ter superdotação ou ter QI na média, tipo, já exclui? Olha que pergunta complexa, um diagnóstico diferencial. E aí, o que acontece já entrando altas habilidades de superdotação junto com dupla excepcionalidade, gente? Já fazendo a interface. A maioria das pessoas com dupla excepcionalidade tem exceções, mas a maioria não tem, não chega ao QI 130. E não é porque ela não atinge esse nível intelectual. Muita gente atinge até muito mais, só que as baterias, e aí eu poderia dar uma especialização aqui para vocês só falando das falhas e das limitações dos testes que a gente tem até o momento. Mas é o que a gente tem, eles são muito úteis, eles têm poder de afirmação interessante, de 95%, né? Então a margem de erro é baixa para seres humanos, porém é uma dedução do funcionamento cognitivo. Só que se você olha só para um QI, você está reduzindo a pessoa a um número. E é algo que muitas pessoas nem sabem interpretar. Sinceramente, tem muita gente que bate o olho e acha que sabe interpretar QI, não sabe. É algo muito mais complexo do que só falar em número, tá? Então isso é, como diz vocês, mitaço. QI 130 ou mais, a maioria das pessoas que tem QI 130 ou mais são superdotadas, a maioria. Né? É muito difícil alguém ter um quociente de inteligência tão alto, o geral, né, total, porque tem outros tipos, mas o total, 130 ou mais, e não ter superdotação. É verdade, a maioria ali para cima, tudo tem superdotação. Nunca conheci ninguém que não tenha. Mas para baixo não quer dizer que não tenha. Tá? Então o critério aí tá caindo por terra cada vez mais, mas tem profissional ainda falando bobagem por aí. Mas é uma redução gigantesca, é um absurdo a gente reduzir o fenômeno da superdotação, esse fenômeno tão complexo cerebral, a QI 130, tá, pessoal? Ó, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Alto QI tem a ver com superdotação, mas nem todo superdotado tem alto QI. É exatamente o que eu falei agora, Marcos, é isso mesmo. E aí a dupla excepcionalidade entra aí, tá? Que em geral os transtornos é aquela seta dupla que eu sempre falo com vocês, né? Sempre publico nos meus conteúdos. É a superdotação puxando as capacidades para cima e o transtorno para baixo. Então fica puxando aqui, né? E puxa o QI, puxa o funcionamento intelectual geral. Não quer dizer que a capacidade é baixa ou é ruim ou a pessoa deixa de ser.
Ela é primeiro para depois a gente conseguir medir isso, tá? É um fenômeno muito mais complexo do que somente falar em QI. Isso que é importante de ficar claro aqui. Os testes são mais para identificar déficits ou deficiências. Os testes, Marcos, também são para avaliar potencialidades, áreas de facilidades, tá? As próprias baterias têm essa avaliação, inclusive estatística, de áreas de facilidade e áreas que a pessoa tem mais déficit, mais dificuldade. Então, não é só para isso os testes. Os testes é para a gente avaliar de uma forma geral. E não são eles que dão diagnóstico. É o profissional, é o olhar, é o raciocínio por trás de uma história de vida, por trás de muito mais coisas do que só falar de teste, tá bom?